Boa noite, hoje é o vídeo 189 na minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia por um ano. E serão 365 vídeos e deixar um registro histórico para o meu eu do futuro, para daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos eu depois posso fazer uma retrospectiva como se fosse uma cápsula do tempo, né? Então pode ser um tema, uma filosofia, algo que eu estou vivendo, vivenciando. Mas lembrando que é minha mera humilde e insignificante opinião, que hoje eu estava fazendo uma reflexão bem interessante, né, de como a própria realidade poderia ser co-criada, né, e isso de tanta informação, coisas aleatórias, informações de guerra, informações de apagão, informação de cair um meteoro em Chicago e informação de um novo Papa, informação de guerra na Índia, no Paquistão, informação na China. Nossa, muita informação. E construir toda uma narrativa sobre, para que isso se torne algo, a própria realidade, é uma coisa muito interessante, né? Eu acho que talvez essa seria um pouco a chave, né, da cocriação. Acho que esse vídeo vai se chamar narrativa. Hoje eu vi mais um exemplo do como o jogo narrativo pode moldar um cenário de muitas perspectivas e realidades diferentes. Porque na forma como está desenvolvido esse jogo, essa ideia de jogo, mas que esse jogo, a democracia prevalece. Essa forma como é contado e dito, dependendo do aspecto, todos buscam uma narrativa para se prevalecer o seu ego, né? Então a pergunta que eu fiz para mim hoje foi: será que existe uma narrativa sem a imposição do ego? E essa narrativa, qual que seria essa história contada? Seria uma história original e perfeita? Seria uma história em que não houvesse o ego, né? Seria uma história de ausência de ego? Porque toda narrativa, quando ela é expressa ao mundo, ela é expressa de acordo com uma perspectiva de uma realidade. E essa perspectiva dessa realidade está sobre muitos vieses, né, e crenças, né? E como dizer ou afirmar em uma zona de controle entre duas pessoas, se duas pessoas estão vendo, por exemplo, uma bola caindo, as duas pessoas vão ter a mesma narrativa, né? Mas se for em ambientes distintos e uma vê a bola caindo de um jeito diferente e a outra a bola caindo também, essas narrativas vão ser parecidas, vão ser semelhantes ou vão ser... como que elas vão ser? Não sei. Mas é interessante que com o tempo a história e a história do passado, se não estão escritas e afirmado, a mente vira fragmento e a gente não consegue construir essa narrativa completa e perfeita, né? Ela é cheia de imperfeições. E como nós somos falhos e temos imperfeições, não sabemos se estamos seguindo uma narrativa da nossa vida a mais coerente possível. Por isso que é essa ideia de que nós somos cheios talvez de pecados, que talvez não temos a narrativa perfeita para viver, né? Nós nascemos, vivemos ou sobrevivemos e depois morremos, né? E essa narrativa, será que ela é cheia de aleatoriedade? Ou apresenta essa ideia, entre aspas, de destino, né? Porque se for pensar no destino, seria o destino dos lúcidos, né? Não seria um destino de um sonhador. Bom, não sei. É que essa ideia de narrativa aconteceu mais uma vez, um exemplo. E com um político. E também aconteceu mais um exemplo de jogo. Nossa, tem tanta coisa acontecendo, muita narrativa, muitos pensamentos, muitas ideias
para um objetivo comum de prosperidade para todas as pessoas, e que esse Papa eleito vai ter um papel central de união da humanidade, né? Dos cristãos. Então, vamos ver como vai se dar o seu papado pontífice, aquele que faz ponte entre o espiritual e o mundo físico e traz esse discernimento do que seria essa fraternidade e essa união coletiva entre os indivíduos e de diferentes perspectivas de realidade, né? Bom, é isso. Amanhã tem bastante coisa para fazer. Hoje não seria narrativa, acho que seria um bate-papo, né? Também, bate-papo filosófico. Ou não, né? Às vezes eu tô falando só abobrinha. Mas lembrando que a minha mera insignificante opinião, que ela tá sempre mudando, que hoje, um pouco do que se é narrativa, num sentido mais filosófico, é isso de que não se há, de fato, uma narrativa real, e se ela há, qual que seria a narrativa perfeita? Seria, numa visão de um cristão, a narrativa de Jesus Cristo? Seria uma narrativa de buscar ser mais humano? Seria uma narrativa de apenas só ser? Ou a narrativa perfeita é da ausência do ego? Então, não é possível vislumbrar a narrativa perfeita, porque todos nós, em algum ponto, em determinado sentido, temos algo de desejo, né? E influenciar essa narrativa, seja ela positiva ou de forma negativa. Bom, é isso. Obrigado. Até amanhã.